Voltando, meus irmãos, tivemos um problema técnico aqui, desligou nossa máquina, nosso computador, mas estamos aqui de volta a darmos prosseguimento ao nosso estudo da Palavra de Deus, amém? Deus abençoe os irmãos e que possamos dar continuidade ao nosso estudo dessa noite. Então eu dizia, queridos irmãos, que assim como Adão havia pecado, e todos pecaram, com Adão, Deus deu os 10 mandamentos através de Moisés, e também o homem continuou sem conseguir obedecer a palavra de Deus. Agora Cristo se manifesta para justificar o homem na presença do Pai. Muito bem, então, dando prosseguimento, em Adão todos morrem, é o versículo 12. Portanto, assim como em um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os outros, porque todos pecaram. Aí Paulo escreve aos Coríntios, que é o que eu ia falar para os irmãos quando o nosso computador foi desligado, ele diz o seguinte, no versículo 22, de 1 Coríntios, no capítulo 15: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Veja bem, a palavra agora é outra. A morte veio para Adão, agora o homem é vivificado em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória! E ele diz mais: cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. É o versículo 23 que Paulo está dizendo. Então, como todos morrem em Adão, agora em Cristo o homem ele é vivificado, quer dizer, ele torna a vida novamente. E é isso que Jesus faz. O homem morreu por causa do pecado, agora Cristo, cumprindo a justiça divina, morre pelo pecador, para que o pecador volte ao seu estado original de ter vida com Deus, de se relacionar com Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, agora nós passamos a ter uma vida nova com Deus. Nós passamos a andar agora em novidade de vida, porque em Adão todos morreram, em Cristo agora todos passam a viver. Veja só, como a morte reinou até Adão, de Adão até Cristo a morte reinou. Então, em Cristo, o homem agora recebe vida. O homem agora é justificado. O homem agora, ele recebe a oportunidade de se relacionar com Deus. Mas não para por aí, querido. Vamos continuar aqui. Ele vai dizer o seguinte, no versículo 24. E então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Veja aqui, queridos, a Escritura Sagrada diz que o mundo que nós vivemos hoje, ele jaz no maligno. Paulo diz que nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra principados, contra potestades, contra a horte espiritual da maldade que estão agindo nas regiões celestes. Ou seja, entre nós e Deus existe uma horte espiritual da maldade que tenta nos impedir de chegarmos a Deus. Então o que acontece? Cristo Jesus veio e transpôs essa barreira, essa parede de separação que tinha entre nós e Deus por causa do pecado que reinava através da carne. E as hortes espirituais do mal estavam entre nós e Deus, reinando por causa de quê? Da nossa própria desobediência, por causa da nossa própria transgressão, do mal que praticamos. Então isso nos impedia de nos relacionar com Deus. Então Deus, manifestando Jesus, nos dando a oportunidade de conhecê-lo como Salvador, nós recebemos agora a justificação. E é isso que ele vai explicar em Romanos capítulo 6, e no versículo de número 5. Ele diz assim, veja bem:
porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Mas eu vou voltar um pouquinho mais para você entender melhor o que Paulo está dizendo. No versículo de número 1 ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça de Deus mais abundante? Porque, veja bem, querido, eu estava falando anteriormente que por causa do pecado de um, todos morreram. Deus deu agora 10 mandamentos para o homem observar, mas os homens continuaram pecando. Ou seja, o pecado superabundou na vida do homem, para que o homem agora possa estar onde? Separado de Deus, por causa do pecado, é claro. Aí Cristo veio e se manifestou para trazer o homem para perto de Deus. Como? Tomando o lugar do homem, assumindo a culpa do homem, morrendo, sendo sepultado, mas ressurgindo ao terceiro dia. Então ele ressurge ao terceiro dia e agora está diante do Pai, ele subiu para os céus. Então Paulo diz que é necessário que os céus o retenha até a consumação dos séculos. Aleluia. Então veja bem, o mesmo Paulo está dizendo o seguinte: porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Isso é 1 Coríntios capítulo 15 e versículo de número 25. Então Cristo ele subiu para o céu, sentou no trono, e ele disse antes de subir para os discípulos, ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Mateus capítulo 28, versículo 18. Agora ele quer que os homens que estão na terra, que receberam ele como Senhor e como Salvador da sua vida, façam também discípulos das nações, batizando elas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aí Paulo vai explicar isso justamente aqui, querido. Ele vai dizer o seguinte, capítulo 6, versículo 2. Ele diz, no 1 ele diz assim: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ele responde: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para eles morremos? Ou seja, em Cristo nós morremos para o pecado, porque nós somos agora batizados. É o que ele diz no versículo 3: ou porventura ignorais, todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Versículo 5 agora: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Está vendo, querido? Então, nós morremos com Cristo, isto é, se recebemos ele em nossa vida e fomos sepultados com ele pelo batismo. Aleluia! Então nós estamos aqui agora destruindo, conforme disse Paulo, o corpo do pecado. Por quê? Porque o pecado não vai ter mais domínio sobre nós, porque nós já estamos mortos e sepultados com Cristo. É um só batismo. Amém? Um só batismo. Não é toda vez que a pessoa tem que batizar. Não é isso não, querido. É um só batismo. Você creu em Jesus, aí você vai estar cumprindo aqui sim a justiça divina. Ou seja, você está justificado agora do seu pecado. Através de quê? Através da fé em Jesus Cristo. Através do batismo em águas. Através
de um viver novo na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Está dando para os irmãos entender bem? Então Paulo, ele está explicando bem claro aqui, para você não ter dúvida nenhuma, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no versículo 11, ele diz, no versículo 10, ele diz o seguinte, vou ler o 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, quer dizer, Jesus ressuscitando, ele não morre mais, por quê? Porque a morte não tem domínio sobre ele, porque ele morreu à semelhança de Adão, mas Jesus não pecou, ele cumpriu a lei dos 10 mandamentos, Cristo cumpriu na sua totalidade, mas não foi só os 10 mandamentos que Jesus obedeceu não, queridos. Jesus obedeceu toda a ordem que Deus deu para ele, ele obedeceu fielmente. Toda a ordem que ele recebeu do Pai, ele obedeceu, ele se sujeitou, ele se fez até servo de todos, ele sendo homem. Paulo diz que ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas ele se humilhou e se tornou servo de todos. Amém? Ele veio para servir, ele me disse, eu vim para servir da minha vida pela humanidade. Amém, queridos? Então entenda nessa noite, compreenda juntamente comigo, que a presença de Deus, querido, a presença do Senhor Jesus, ela vivificou o nosso espírito, e agora nós estamos vivendo a vida de Cristo. O pecado não terá mais domínio sobre nós, se nós mortificar os nossos membros que estão na terra. E eu tenho que ter essa consciência, eu tenho que ter na minha mente, que Cristo morreu pelo meu pecado, e eu estou morto com Ele. Então, esse corpo que estou vivendo, que eu estou usando ele em Cristo, é para a glória de Deus. E Paulo vai explicar isso em 1 Coríntios capítulo 6. Ele vai dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, proveniente de Deus, e que nós não somos de nós mesmos. Por quê? Porque Ele nos resgatou, Ele nos comprou com o seu sangue. Amém? Então, veja bem, a graça de Deus é um favor imerecido. Através da graça nós recebemos a salvação que é pela fé. E é essa graça que nos leva a amar a Deus, é que nos leva a nos sujeitar aos mandamentos de Deus. Amém, queridos? Vejam o que diz o Senhor Jesus em João, capítulo 8, e no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 31, ele diz o seguinte, olha só aqui o que ele diz. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Amém? Então Jesus falava para os judeus que criam nele. Aí você pode dizer, mas pastor, eu não sou judeu, eu sou gentio, eu faço parte das outras nações. Não tem problema, querido. Aleluia. Por quê? Porque Deus uniu os dois povos em um só. Ele uniu judeus e gentios, querido, na fé em Jesus Cristo. Então, seja judeu, seja gentio, nós agora temos uma nova vida com Deus. E Deus não deu mais para nós mandamentos escritos em pedras, não, porque Deus deu agora mandamentos para nós na tábua do nosso coração. E temos dentro de nós, querido, os mandamentos de Deus. E é por isso que nós conseguimos agradar a Deus. Por quê? Porque em Cristo Deus nos vê perfeitos na sua presença. Só que, claro, ainda estamos em um corpo carnal. Então Paulo vai explicar isso aos romanos a respeito da guerra interior que tem dentro do homem. No capítulo 7, ele diz que o homem que anda segundo a carne, ele não consegue agradar a Deus. Ele diz que o bem que ele quer fazer, ele não consegue. O mal que ele não quer fazer, ele faz. E ele chegou a dizer assim: quem pode me livrar desse corpo e dessa morte? Ele mesmo responde: mas graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus Cristo, nosso Senhor. E depois no capítulo 8, ele explica que se alguém está em Cristo, ele é o quê? É uma nova criatura.
Ele diz que nós estamos justificados do pecado e que agora nós nos tornamos filhos de Deus e passamos a nos relacionar com Deus, servindo a Ele em espírito, porque o Espírito dele vem habitar em nós. Então quem não recebe Cristo como Salvador não tem o Espírito de Deus, não tem vida em si mesmo. E é por isso que Paulo recomenda que o homem receba Cristo. Ele diz que com o coração nós cremos para a justiça entre nós e Deus, e com a boca nós confessamos a Jesus para a salvação. Amém? Isso é Romanos capítulo 8, capítulo 10, versículo 8 até o versículo 10. Ele vai mostrando, querido, que nós temos uma vida nova com Deus, que nós nos relacionamos com Deus através do seu Filho amado, o Senhor Jesus, na pessoa do seu Espírito, que foi enviado para habitar conosco e em nós. Amém? Então veja, querido e amado irmão, que no versículo 14 do capítulo 6 de Romanos, Paulo vai nos dizer o seguinte, no versículo 14 do capítulo 6 de Romanos, que eu quero que você compartilhe juntamente comigo, ele diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas sim da graça. Isso é o capítulo 5, desculpa, falei 6, mas é o capítulo 5. Não, é o 6 mesmo, 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Aí no versículo 15 ele diz assim, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Ele responde, de modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vós ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servo, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Ou seja, se você obedecer a sua carne, que está, querendo ou não, influenciada pelo pecado, você vai estar o quê? Se sujeitando ao pecado. Mas se você passar a obedecer ao Espírito de Deus que vem habitar em você, que está regendo você na lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, então você vai estar o quê? Na obediência para a justiça. Então Paulo faz um parâmetro aqui. Quem está na carne não agrada a Deus, quem está no Espírito, esse faz a vontade de Deus, ou seja, as obras da carne são manifestas. Gálatas capítulo 5, versículo 21 e 22. Ele fala que a obra da carne é manifesta e é o que? É prostituição, é idolatria, é feitiçaria, tudo que a lei diz que não deve fazer. Essa é a obra da carne, por quê? Porque o homem está debaixo de um jugo. O jugo de quê? Do pecado. Mas agora, em Cristo, o homem ele vai produzir o quê? O fruto do Espírito, que é paz, que é alegria, que é longanimidade, que é bondade, que é fé, que é mansidão, que é temperança. E Paulo ele conclui dizendo o seguinte: para essas coisas não há lei. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versículo 2. Está vendo, querido? Então agora nós temos uma vida nova com Deus. Então eu não vou viver, porque eu estou debaixo da graça, eu vou viver no pecado? De forma nenhuma. Por quê? Porque eu agora estou servindo a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E a lei do Espírito de vida é o quê? Vida eterna. Eu vou agora gerar o fruto do Espírito, para que Deus seja glorificado na minha vida e também na sua vida. Amém, querido? Você está entendendo bem a meditação nessa noite da palavra de Deus? Então, que o Senhor Jesus possa iluminar a sua mente, que você agora, querido, está no mundo, mas não pertence ao mundo, não pertence ao pecado. Você está no mundo, mas aqui você é peregrino, você é estrangeiro, e você está olhando para cima, para o alto. E Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo de número 3 e no versículo 1,
e diz o seguinte, queridos, capítulo 3, Colossenses, versículo 1. Ele diz assim: portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não mais nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Então veja, meu querido e amado irmão, como a palavra de Deus é linda. Não precisa que ninguém explique ela, porque ela por si só já se explica. São as verdades que estão contidas na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, que nos mostra que o viver que nós temos agora, queridos, é o viver da fé, é a vida nova que Deus nos dá, que Deus nos concedeu através da morte expiatória de Jesus. Então lá foi o princípio, o homem foi justificado, agora ele anda com Deus, ele se relaciona com Deus, ele passa agora a viver a vida de Cristo na terra, assim como Cristo viveu, você também e eu estamos vivendo. Jesus viveu pouco tempo aqui, então pouco tempo que nos resta também para vivermos aqui, queridos, o Senhor nos chama para nós vencermos com Ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Observe bem, querida irmã, que a presença do Senhor, ela faz a diferença em nós, porque agora você tem consciência, não de pecado, mas você tem consciência de que você agora se tornou parte de Deus. Mas como que eu me tornei parte de Deus? Cristo foi gerado dentro de cada um de nós. Cristo foi gerado aqui, no meu coração, no seu coração. E agora, querido, Paulo diz que não é manifestado ainda, aliás, desculpa, João escreveu na sua carta, ele diz que agora nós somos filhos de Deus, e não é manifesto ainda o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Amém, queridos? Então, observe, meu querido irmão, minha querida irmã, que tem nos acompanhado nas terças-feiras, através desse estudo da palavra de Deus. Você vai observar que o Senhor se manifestou, Ele foi revelado, não a Paulo apenas, mas Ele foi revelado à humanidade inteira. E nós vamos observar que à medida que os homens foram se convertendo ao Senhor, e as suas vidas começaram a ser transformadas, mas como Cristo ainda não tinha sido glorificado na vida dos 12 apóstolos, queridos, Ele foi instruindo eles, mostrando para eles, só que muitas coisas eles não entendiam, e Jesus às vezes explicava, mas mesmo o Senhor Jesus explicando, eles não compreendiam ainda. Então, quando Jesus ressuscita dos mortos, e que aparece aos discípulos, lá no capítulo de número 21 do Evangelho de João, e no versículo de número 21 também, louvado seja o nome do Senhor, desculpa, que é capítulo 20, e o versículo disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então é nessa hora que Jesus dá a eles a autoridade, o poder deles entenderem as Escrituras Sagradas, deles compreenderem o que Jesus realizou em prol da humanidade. Ali a mente deles foi aberta, e eles passaram a visualizar, a lembrar tudo que Jesus havia falado. Amém? E aí nós vamos perceber que eles ficam ali em Jerusalém,
aguardando a promessa que Jesus havia feito para eles. Porque durante 40 dias Jesus apareceu de muitas maneiras aos discípulos, de várias formas às pessoas ali. E nós vamos observar que quando Jesus sobe para os céus, queridos, 10 dias depois o Espírito Santo é derramado no dia de Pentecostes. E aí agora inicia-se a história da igreja na face da terra. E nos alcançou. E agora que todo homem que recebe Cristo, recebe o Espírito Santo. Veja bem, para receber o Espírito Santo, tem que receber primeiro o Salvador. Tem que receber o Senhor Jesus na sua vida. E é por isso, querido, que Paulo vai explicar que uma vez que nós somos sepultados com Cristo através do batismo, então a pessoa tem que aceitar Cristo como Salvador da sua alma, como Senhor da sua vida, e confirmar essa aceitação através do testemunho público. E o testemunho público é o batismo em águas, por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E uma vez que a pessoa recebe, agora, dá esse testemunho público, de que Jesus, aleluia, é o seu Salvador, que o Senhor Jesus é aquele que o vivifica, então Paulo vai dizer que agora nós andamos na presença de Deus, porque agora nós temos Deus em nós, através do seu Espírito, que vem habitar em nós, quando recebemos o Senhor pela fé. Amém? Por isso que Paulo diz, justificado, pois, pela fé em Cristo, temos o quê? Paz com Deus. Aí a paz de Deus, a paz do Senhor, passa a habitar em nosso coração, em nossa vida. Amém? Então, andando com Deus, querido, é diferente. Você não precisa de lançar mão do prazer carnal, do prazer do pecado, não, porque agora você é um santo, uma santa de Deus. Você agora é filho, filha de Deus. Aleluia, e você está em um relacionamento com Deus, aleluia, e dentro desse relacionamento, Deus, Ele pede de nós o que? Obediência, Ele pede a nós o que? Fidelidade, Ele pede a nós o que? Sujeição, humildade, e à medida que você vai servir a Deus com sujeição, com obediência, com humildade, Deus vai sendo revelado cada dia a você. Então, você cumpriu a justiça de Deus, agora você está crescendo em conhecimento para com o Senhor Jesus. Você está fazendo agora, aleluia, o que Jesus fez enquanto homem na terra. Ou seja, você está andando com Deus e está executando a vontade de Deus na terra. E é por isso que nós precisamos compartilhar com outras pessoas do que nós já recebemos. Porque o Senhor diz, vós sois testemunha dessas coisas, e é isso que nós temos sido, testemunhas do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Amém, queridos? É boa essa palavra? Então que Deus venha abençoar ricamente a vida de vocês. Na próxima terça-feira vamos continuar falando a respeito daquilo que Jesus já realizou em nossa vida, porque agora vem o crescimento espiritual, agora vem o relacionamento com Deus, vem a manifestação dos dons de Deus na nossa vida, e vem o agir de Deus através de nós, porque nós já cumprimos a primeira parte, já foi feita, Cristo já cumpriu a justiça dele em nós, então agora é um viver diário, porque nós fomos vivificados, e vamos viver diariamente com o Senhor, em uma comunhão, em uma afinidade com Deus, em uma sintonia entre nós e o nosso Criador, entre nós e o nosso Salvador, porque nós já alcançamos a salvação que é pela fé. Agora Paulo disse que nós temos que aperfeiçoar a nossa salvação no temor do Senhor. Amém, queridos? Então que Deus abençoe sua vida e que o Espírito Santo te console, te conforte, te ajude a entender a obra redentora, expiatória e santificadora de Cristo na sua vida. Amém? Oremos ao nosso Deus. Pai amado, em nome de Jesus eu quero te agradecer por essa palavra.
que nós temos transmitido para a tua igreja, para os teus filhos nessa noite. Que teu Espírito Santo venha ser revelado na vida do meu irmão, da minha irmã, que a tua graça seja manifestada a cada dia no nosso viver, e que nós possamos crescer, Pai, em conhecimento, em temor e em tremor na tua presença, sabendo que os dias são maus, que a fé não é de todos, e que, Pai, temos uma grande nuvem de testemunhas que estão nos contemplando, estão nos vendo, como nós vivemos aqui, como andamos aqui. Estamos em uma peregrinação, e sabemos que o fim dessa peregrinação é um céu de glória que o Senhor prometeu àqueles que confiam e vão até o fim, porque está escrito na tua palavra: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E é por isso, Pai, que nós estamos aqui, estamos na perseverança do teu Filho. Então, Pai amado, nos ajude, perdoe os nossos pecados, que nós possamos ter cometido nesse dia, Pai, porque a tua palavra diz que não há homem bom e justo na terra que não peque. E nós pedimos a Ti que nos ajude, Pai, a sermos vigilantes, a sermos prudentes, Pai, a reconhecermos que é somente o Senhor Jesus e a ajuda dEle que nos dá força para podermos vencer. E o Senhor mesmo nos ensinou na oração que o Senhor falou aos discípulos, da oração do Pai Nosso, que perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos devem. Então nos ajude, Senhor, para que venhamos vencer também o pecado, vencermos a nós mesmos e a todos os obstáculos e barreiras que houver diante de nós. Muito obrigado, Pai, por essa palavra, é a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém, meu querido? Deus abençoe, tenham todos uma boa noite na paz do Senhor, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, e todos possam dizer amém. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Deus abençoe, irmãos. Eu agradeço a paciência de todos em nome de Jesus. Amém.